Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo revelador sobre os bastidores do oculto. Bom, você já ouviu falar do Clube Bilderberg, das 13 famílias Illuminati que se reúnem em segredo, e um membro da comunidade facilitou uma filmagem importante em uma reunião Illuminati da maçonaria, onde há bastante informação, e está circulando pela rede e os comentários têm sido de muito escândalo. Só que esse membro decidiu não ser identificado e você imagina o porquê, né? E sabemos que há ameaça de morte para aqueles que quebrarem o sigilo de segredo. E isso revela muito sobre as 13 famílias da elite mundial e uma multidão que se reuniu também, onde esta inquietante reunião aconteceu. Vamos ouvir o som. Parece o som de um culto cristão evangélico, né? Uma música clássica. Você vê os detalhes dessa reunião do oculto, raramente filmada. Olha só, andares e mais andares de maçons reunidos de todo o mundo para cultuar Lúcifer, o arqui-inimigo, o adversário. Veja, eles blasfemam, profanam e zombam das coisas sagradas. Aí você vê que existem poucas gravações e vemos que esta revela muito mais do que especulação. Claramente é um grupo enorme de indivíduos com cânticos e o emblema do olho que tudo vê, um olho holográfico, e a esquadra maçônica, o compasso maçônico e os complementos do que seria um culto, né? Um louvor, digamos assim. E tudo isso oculta um plano maquiavélico e terrível por trás dos bastidores contra a humanidade. E nós observamos aqui em outro vídeo um velório maçônico de um ilustre membro do oculto, a Lady Bird Johnson Funeral, um funeral da dama Bird Johnson. E me impressiona os elementos religiosos do oculto e a participação dos grandes da terra, né? Você vê logo aqui o caixão, logo no início, uma manta branca, tem aí como se fosse uma cruz, né, sobre esse caixão, e uma música como um louvor. Aí você vê líderes religiosos, ó, padres, esse chapéuzinho vermelho aí, cardeais, não sei, crucifixo. E aí você vê os grandes da terra ilustres reunidos, e ali os sacerdotes e o público fazem o sinal do chifre, né? Esse sinal que indica louvor a Satã. Veja, todo o público fazendo esse sinal nesse funeral, enquanto a música toca, enquanto a banda toca, né? Um funeral Illuminati raríssimo sendo registrado em vídeo. Isso é um dos membros que filma e expõe. Olha só, o padre tem lá o símbolo maçônico e o crucifixo. Veja a mão chifrada, representando louvor a Satanás, o arqui-adversário. É isso que o mundo é. O mundo é um reino maligno. O mundo jaz no maligno. E aí, salva de palmas para Satã. Você vê que é um festival alegre, né? Para ser um funeral devia ser algo triste, não. Bom, como sabemos, esse vídeo revela raríssimos encontros e reuniões secretas. E se você gosta de saber os planos por trás da nova ordem mundial, das sociedades secretas, é importante que você divulgue esses vídeos antes que sejam banidos do YouTube. Sabemos que muitos estão dormentes ainda. Somos aí mais de 70 mil nesse canal, 200 mil em outros canais, que podemos fazer a diferença e revelar os planos secretos da elite para a humanidade, a fim de livrar alguns. Ok? Então temos que avançar sem temor e divulgar a verdade liberta,
ok? Nós somos a resistência contra a nova ordem mundial, contra o reino de Satã, a favor do reino eterno, o reino dos céus, ok? Compartilhe esse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal, até um próximo. E logo aqui o caixão, logo no início, uma manta branca, tem aí como se fosse uma cruz, né, sobre esse caixão, e uma música como um louvor. Aí você vê líderes religiosos, ó, padres, esse chapéuzinho vermelho aí, cardeais, não sei, crucifixo. E aí você vê os grandes da terra ilustres reunidos, e ali os sacerdotes e o público fazem o sinal do chifre, né? Esse sinal que indica louvor a Satã. Veja, todo o público fazendo esse sinal nesse funeral, enquanto a música toca. Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo revelador sobre os bastidores do oculto. Bom, você já ouviu falar do Clube Bilderberg, das 13 famílias e clássica? Você vê os detalhes dessa reunião do oculto raramente filmada. Olha só, andares e mais andares de maçons reunidos de todo o mundo para cultuar Lúcifer, o arqui-inimigo, o adversário. Veja, eles blasfemam, profanam e zombam das coisas sagradas. Aí você vê que existem poucas gravações e vemos que esta revela muito mais do que especulação. Claramente é um grupo enorme de indivíduos com cânticos e o emblema do olho que tudo vê, um olho holográfico, e a esquadra maçônica, o compasso maçônico e os complementos do que seria um culto, né? Um louvor, digamos assim. E tudo isso oculta um plano maquiavélico e terrível por trás dos bastidores contra a humanidade. E nós observamos aqui em outro vídeo um velório maçônico de um ilustre membro do oculto, a Lady Bird Johnson Funeral, um funeral da dama Bird Johnson. E me impressiona os elementos religiosos do oculto e a participação dos grandes da terra, né? Você vê Illuminati que se reúnem em segredo, e um membro da comunidade facilitou uma filmagem importante em uma reunião Illuminati da maçonaria, onde há bastante informação, e está circulando pela rede, e os comentários têm sido de muito escândalo. Só que esse membro decidiu não ser identificado, e você imagina o porquê, né? E sabemos que há ameaça de morte para aqueles que quebrarem o sigilo de segredo. E isso revela muito sobre as 13 famílias da elite mundial e uma multidão que se reuniu também, onde esta inquietante reunião aconteceu. Vamos ouvir o som. Parece o som de um culto cristão evangélico, né? Uma música